Provavelmente você conhece alguém que tem um jovem ou uma criança em casa que está se viciando em tecnologia, um dependente tecnológico. Esse problema se agravou durante a pandemia, quando 1/4 da população mundial escolheu os jogos online como forma de passatempo. Jogos como Fortnite têm nada menos que 350 milhões de jogadores cadastrados. Isso é a soma da população do Brasil e da Rússia. Mas que tipo de problema a tecnologia em excesso pode causar? Quais os efeitos psicológicos, cognitivos e físicos nos nossos filhos? Adulto também sofre de dependência tecnológica? Quais são as doenças e os transtornos que o uso excessivo de tecnologia pode causar? Para responder essas e outras questões, a Verboaria recebe hoje Cíntia Machado, psicóloga e psicanalista. Tudo bem, Cíntia? Tudo bom? Obrigada por ter vindo, por usar o seu tempo que é tão precioso para nos atender. Obrigada. Bom, vamos começar falando o que é vício. O que pode ser definido como vício e, portanto, dependência tecnológica? Olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um padrão de comportamento, vício é um padrão de comportamento onde a necessidade de jogar é prevalente a qualquer outra atividade vital, independente de ter um prejuízo, ou seja, mesmo tendo uma consequência negativa, que seja na escola, no trabalho ou na família, a necessidade de estar ali jogando jogos online ou offline, ela é maior. É assim que a Organização Mundial de Saúde vai conceituar vício. E, para tanto, ela considerou a dependência tecnológica como uma doença e colocou, né, a partir do CID-11, que vai sair em 2022, que é o Código Internacional de Doenças, a dependência tecnológica. E no DSM-5, também no seu apêndice está sendo considerado para estudo o vício à tecnologia. Que tipo de prejuízo psicológico, cognitivo e físico a dependência tecnológica pode causar? Bem, vamos lá aos físicos primeiro. Desde vista cansada, fadiga, dores musculares, dores nas articulações, má postura, déficit nutricional, porque alguns adolescentes e adultos ficam muito tempo, então esquecem de comer, inapetência, insônia ou sonolência exacerbada, né, em razão de ficarem muito tempo jogando. Então a gente vai ver uma consequência, uma deficiência, um déficit de atenção, uma dificuldade na escola, então o rendimento escolar vai cair, irritabilidade, porque a gente também já vai associar aí a dependência tecnológica, ela é considerada uma dependência comportamental, mas alguns sintomas são muito parecidos com a dependência química. Então a gente vai perceber, por exemplo, na abstinência, uma agressividade muito grande, é como a fissura, né, que os dependentes químicos sentem, uma fissura, uma irritabilidade, chegando até uma depressão. Então seriam, de modo geral, seriam esses prejuízos, maiores prejuízos. Existe um parâmetro para se definir a partir de quantas horas jogando ou ao celular pode ser considerado vício? Existem alguns pesquisadores, alguns estudiosos que falam que a dependência especialmente agora, né, onde os computadores, os celulares, eles fazem parte da nossa vida muito, né, especialmente agora na pandemia, é muito difícil, é muito tênue esse uso abusivo de uma dependência. Claro que uma pessoa que fica, na literatura a gente já estuda aí 55 horas jogando, sem parar, sem comer, fazendo as necessidades fisiológicas ali mesmo, é óbvio que ele é um dependente tecnológico, né? Mas o que a gente percebe mais é um caminhar, um uso abusivo da dependência.
a gente estudando, que nós percebemos, alguns estudiosos enfatizam que nem tanto o número de horas, é preciso observar a frequência, a duração, né? A frequência com que se joga, a duração e a intensidade. É importante frisar também que existem linhas, né, diferentes, claro, tem alguns especialistas que são bastante taxativos em relação ao número de horas que se pode jogar, que antes dos 2 anos de idade, de forma alguma, que uma criança deve estar em contato com a tecnologia. A partir dos 2 anos até os 6 anos, 1 hora por dia com a supervisão dos pais, e dos 6 aos 12 anos, 2 horas por dia, e também considerando a supervisão dos pais. Supervisão dos pais sempre. A gente está num período da quarentena em que os pais voltaram a trabalhar, né, por uma questão de necessidade, de amor à profissão, N motivos. Mesmo as mães que são donas de casa também trabalham muito, né? A vida foi sendo retomada com as devidas precauções. Aí quando você fala em supervisão dos pais, o que seria uma saída viável então? Eu vou deixar você jogar depois que eu chegar do meu trabalho, por exemplo? Já que os pais estão, a maioria, fora durante pelo menos 8 horas por dia? Os pais, independente se eles estiverem trabalhando ou em casa, é muito importante que eles estejam cultivando com os filhos esse diálogo do que significa tecnologia para eles. Quando eu falo supervisão, é uma orientação, não é o pai ficar o tempo inteiro com seu filho, obviamente que hoje ninguém conseguiria fazer isso, nem sei se seria o mais adequado, né, você ficar em vigilância do seu filho, mas manter ali um certo monitoramento no número de horas, a frequência, a intensidade com que ele está se relacionando com a tecnologia. Fazer com que seu filho comece a se questionar, a perguntar, né? Por que eu estou tão irritado? Será que esse jogo está me fazendo bem? Eu acho que é uma proposta de uma construção de diálogo e uma proposta de dar lugar de fala para o seu filho, para que ele possa ir se observando e questionando o que está acontecendo. Parece o ideal, né? Que todos os filhos vão entender, lógico que não, que a gente percebe como que os adolescentes, especialmente, eles dão uma burlada. Então, assim, manter um diálogo, e é óbvio, negociar alguns horários, isso é importante, mesmo que se saia para trabalhar, negociar alguns horários, né? Nesse diálogo, trabalhar com o filho que ele precisa, além de jogar, ele pode jogar, obviamente, ninguém está aqui demonizando os jogos, nem a tecnologia, ao contrário, mas que se possa manter essa atividade juntamente com outras que são tão prazerosas quanto os jogos. Eu acho que esse é um uso saudável, é um uso da tecnologia consciente, que os especialistas falam, é um uso consciente, né? Então, eu tenho casos no consultório muito interessantes, assim, que mesmo conversando com o adolescente, ele estava irritado, agressivo e não conseguia. O pai foi lá e falou assim: a partir de hoje, o rendimento escolar caiu, era um menino extremamente inteligente, que só tirava notas boas, o rendimento caiu, menino agressivo, irritado, o pai tirou e a partir daí abriu-se para um diálogo e ele mesmo foi questionando, né? Realmente aquele jogo, eu estava ficando mais irritado, realmente a bola era uma coisa que eu gostava muito, eu acabei deixando a bola, eu já não lia mais, ir bem na escola é importante. Então, assim, ter esse questionamento, fazer com que o adolescente vá se questionando e encontrando ou reencontrando atividades que antes eram prazerosas para ele. Isso é muito importante.
Você falava outro dia sobre os quartos tecnificados, que são verdadeiras fortalezas, com todo o aparato tecnológico para a criança se divertir. Ela pode ficar o tempo inteiro ali porque tem tudo o que é necessário. Um quarto desse tem que estar com a porta sempre aberta? Lívia, eu diria que esses quartos, vou usar a falar, que nem deveriam existir. Que aquele computador, ele deveria estar num lugar comunitário. Os pesquisadores já falam isso, né? O computador, ele não tem que estar ali naquele lugar privado do adolescente, onde ele tranca a porta com aquela cadeira de gamer cada vez mais glamuroso, né? O computador, ele tem que estar, o computador, o notebook, ele tem que estar num lugar mais comunitário, onde a família possa monitorar. A família é muito importante, que os adolescentes, eles são um público altamente vulneráveis. Então, os jogos, eles são idealizados para que você os jogue compulsivamente. Eles são idealizados para isso, né? Para que naqueles primeiros momentos ali do jogo, você vai ganhando uma pontuação, que você vai passando de uma plataforma para outra, e de forma que você vá ficando cada vez mais, rapidamente você vai sendo recompensado por aquilo. Então você está ganhando. Com 8 minutos de jogo, o seu cérebro, ele libera um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável pelo bem-estar, pelo prazer. Então você vai sentir cada vez mais recompensado, mais feliz, mais motivado a jogar, e aí você vai se viciando e o seu cérebro vai entendendo que você precisa de mais, de mais, de mais. Então isso faz com que o adolescente seja um público mais vulnerável e que se sinta, que vicie ainda mais. Na literatura a gente vai ver muito claramente que aqueles jovens, em pesquisas, que aquele jovem que tem atividades familiares com mais frequência, ele vai ter uma proteção maior para não estar dependente, para não estar se viciando. É quando a família consegue dosar. Como eu falei, não estou aqui para demonizar a tecnologia, muito menos os jogos, ao contrário, né? Eles podem estar aí, desde que sejam dosados. É só para ilustrar que às vezes você falar com o adolescente e achar que ele vai conseguir por si só é pedir muito para o adolescente. Ele não vai conseguir perceber isso. É você ou eu, pai, mãe, que vai ter que realmente ir explicando para ele e o colocando a par da dificuldade mesmo dele conseguir controlar esse impulso. Então precisa dizer, não, você vai ter tanto tempo, que hora que você quer jogar, né? Você quer jogar, então quando eu chegar, você quer jogar com o seu irmão mais velho, né? Então negociar isso eu acho que é muito importante, que as negociações não sejam muito rígidas, que tenha significado para o adolescente. Esse caso que eu falei há pouco eu acho muito rico, porque assim, o adolescente mesmo conseguiu parar e pensar e se questionar. Realmente estava muito ruim, eu estava muito irritado, uma coisa que eu gostava muito era a bola, eu acabei deixando, enfim. Então é isso que os especialistas sugerem e pedem, né? Essa tensão grande dos pais, da família. Outra coisa que eu queria também falar, Lívia, a gente está falando aqui do tempo, né, de estar junto à tecnologia, aos jogos, mas a gente precisa lembrar também que tem outros perigos, que são o cyberbullying, né? Quais os sites o seu filho está acessando,
Será que seu filho também não está ali participando e sendo conivente com um tipo de cyberbullying? Então, assim, não tem como você saber se você não estiver próximo e conversando com seu filho. Que tipo de avatar seu filho se identifica, isso vai dizer muito dele também, né? Que tipo de relação o seu filho mantém com os jogos, qual o jogo que seu filho está jogando, o que ele está preferindo, que tipo de jogo, conversar sobre isso. Então, assim, nenhum jogo é igual a nenhum, eu acho que é bom frisar isso. E o adolescente, ele vai se colocar como diante da tecnologia? A gente sabe que os meninos é mais prevalente os jogos e as meninas as mídias sociais. Mas o que eu estou fazendo com aquilo ali? É importante que os filhos se perguntem isso e essa pergunta, essa interrogação se inicie com os pais. E hoje 95% dos jovens têm acesso a um smartphone, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, Então os especialistas falam, não é banir a tecnologia de forma alguma, ao contrário, ela tem muito a contribuir, né? Tá aí para que nós façamos um bom uso dela, mas que façamos um uso consciente, inclusive nós, né? Eu gosto sempre de falar, os jovens que chegam ao meu consultório, eu gosto sempre de dizer assim aos pais, e você, e a sua família, como que vocês estão lidando com a tecnologia? Que a gente já está vendo campanhas para os pais, né, para dar atenção àquilo que está ali, se conectar com o que é importante, que é com os filhos. A gente já está vendo filhos chamando os pais, mãe, olha para mim, para de olhar para o celular. A gente já está vendo isso. Então, assim, é um problema que tem uma prevalência, né, nos adolescentes, mas a gente sabe, eu trabalho com casais, a gente sabe de casais que estão ali tendo vários conflitos também, porque a mulher não larga o Instagram, o marido não larga o joguinho, isso distancia. Então é muito importante que esse primeiro questionamento seja para o pai, para a mãe e para a família. Como é que eu estou levando essa tecnologia para o meu filho, para a minha família? A gente fala já, né, de babá eletrônica. O que é a babá eletrônica? Meu filho está ali me chamando muito, eu preciso cuidar dos meus afazeres de casa, ou eu cheguei muito cansada do trabalho, preciso de um tempo. Então, pega o joguinho, entrega o smartphone e fala, vai jogar. Vai jogar um pouquinho, vai distrair, vai olhar uma mídia, quer dizer, me deixa... Que tipo de relação a gente está tendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando essa tecnologia? Será que a gente que não está entregando isso para os nossos filhos? Será que nós estamos estimulando, claro que sem querer, né? Por isso que eu acho que é importante entrevistas como essas para que nós possamos nos conscientizar, nos interrogar, pensar acerca disso, né? Qual que é a relação que nós, marido, mulher, pai, mãe, o que nós estamos fazendo? Eu estou vendo famílias, todos nós assistimos cenas no cotidiano que a gente chega num restaurante e cada um com seu smartphone e o jantar está sendo servido. E a gente não olha mais um para o olho do outro. A gente perdeu o hábito na hora de jantar, de perguntar um para o outro como que passou o dia, né? A gente perdeu o hábito de contar uma história para o filho na hora de dormir, de ler um bom livro, de estimular uma leitura. Nós estamos perdendo hábitos muito importantes, independente da crença, de fazer uma oração na hora de dormir, de fazer uma meditação, está tão em moda hoje meditação, e aí a gente leva para a cama o nosso celular. Quanto mais tecnologia se leva para a cama, mais encurtado o seu tempo de sono.
Isso é muito importante. É uma frase tão pequenininha, mas tão importante, porque o que quer dizer, né? Quando a gente vê uma pessoa que fala, eu não dormi, meu sono não me satisfez, eu acordei cansada. E a gente vai ver muitos adolescentes que estão lá cochilando para dormir. Às vezes ela nem jogou, mas o que acontece? Ele está com o celular ali na cama. E primeiro ele ficou com o celular olhando as mídias até tarde. E depois ele vai dormir com o celular no quarto. A noite inteira o celular vai lá com as notificações, acordar seu cérebro e falar assim, acorda, acorda, fica alerta. O sono reparador, ele não vai acontecer. E qual que é a importância do sono reparador? Todas aquelas memórias, toda a vivência, o conhecimento, tudo que aquele adolescente estudou na escola, tudo que ele, né, viveu durante o dia, aquelas memórias todas, elas são fixadas naquele momento do sono. O sono é muito importante. É aquele momento que o sono vai, chama sono reparador, ele vai fixar essas memórias. Então, quando a gente fala que a gente já está vendo adolescentes com um déficit de memória e com um rendimento escolar, um déficit de rendimento escolar, é por isso, né? Porque o celular ele está pitando a notificação e o cérebro dele ele pode não acordar, ele não vai acordar, mas o cérebro dele está o tempo inteiro sendo ativado sem ele perceber. Então, os especialistas já estão pedindo que o celular ele não deve estar no quarto enquanto você dorme. Aliás, nenhum tipo de luz, porque o cérebro precisa realmente entender que é hora dele apagar, ele não vai ficar ativo, agora vai vir um sono. E isso é uma informação que, na minha opinião, é muito importante. Então, já se pede também que 2 horas, tem especialistas que falam de 1 hora, tem outros que falam de 2 horas. Antes de dormir, se seu horário de sono às 10 horas, cada família estabelece um horário, né, para o filho e para a própria família, 10 horas, 8 horas, 9 horas, nada de tecnologia. Além do que existe uma luz azul, né, que todos esses eletrônicos têm, já estão falando até de filtro da luz azul, porque ela também atua e interfere, né, no funcionamento cerebral. Nós estamos falando de neurociência e isso interfere no sono, nesse sono reparador de todos nós, não só os adolescentes. Nós estamos falando aqui para pais, mas é importante que todos nós pensemos nisso. Então, o celular vai ficar fora do quarto, não tem luz nenhuma no quarto, o cérebro precisa entender que é hora dele dormir, que é hora dele apagar, né, desativar, vamos dizer assim, e é hora de descansar. Isso faz toda a diferença, né, para o adolescente que no outro dia vai acordar, vai estar disposto, vai ter um outro rendimento na escola, no seu dia, uma disposição. Então é isso que nós estamos orientando. Cíntia, para terminar, eu queria que você falasse de 3 tipos de transtornos que já são identificados hoje em decorrência do vício em celular: FOMO, nomofobia e toque fantasma. A nomofobia, que é o mobile phone, que vem aí do inglês, né, é essa necessidade de estar o tempo inteiro ligado. Então é um medo de estar tecnologicamente desconectado. A gente já está percebendo que as pessoas estão tendo isso, essa fissura, né? Esse medo, eu não posso estar. Eu estou num lugar que eu não tenho Wi-Fi. Já tive isso no meu consultório. Como que não pode? Como que não tem Wi-Fi? Como que eu estou desconectado? Estou desconectado do mundo. A FOMO, que é a Fear of Missing Out,
é um medo de que você não esteja sabendo das coisas que estão acontecendo. Então você está ali, você não sabe as mensagens que estão chegando e eu tenho que estar o tempo inteiro entendendo que alguma coisa pode ser postada no Facebook, eu tenho que estar a par, e é no Instagram. Também já estamos vendo isso no consultório muito com adolescente, né? E o toque fantasma é quando você já começa a escutar as notificações do seu celular sem nada estar acontecendo, ele não está tocando e você escuta, você sente que ele está tocando, que tem uma mensagem chegando, então você está o tempo inteiro ligado. Né? São coisas para se questionar, adolescentes, adultos. Quando isso acontece, o que está acontecendo comigo? Então os especialistas já estão falando de detox digital. Vão propor um dia que seja sem a tecnologia. Vamos experimentar, né? Vamos experimentar estar em família numa refeição sem o celular. Vamos experimentar 2 horas à noite antes de dormir, conversarmos sobre o que foi, né, o dia de cada um. Claro que cada um no seu ritmo, da forma que achar melhor, não existe uma regra, um padrão, mas que cada família possa se organizar e se pensar um pouco isso, né? O uso que se está fazendo da tecnologia. É bom lembrar, Lívia, que nós estamos falando desse abuso, né, que é um caminhar para a dependência tecnológica. Então, é um abuso tecnológico. Vamos repensar para que não se chegue a uma dependência tecnológica que a gente está vendo nos países asiáticos, né, que já tem hospitais para se tratar a dependência tecnológica, que isso é muito sério, muito grave. Então, eu deixaria esse recado. Cíntia, muito obrigada pela sua entrevista. Acho que foi muito esclarecedor para os pais, para quem estava precisando escutar isso. A gente recebeu muitas mensagens pedindo esse tipo de entrevista. Acho que vai ajudar bastante. Lívia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de discutir, de refletir. Muito obrigada. Essa foi uma pauta sugerida por você que acompanha a Verboaria. O que mais você gostaria de ver aqui? O que mais que você gostaria que fosse tratado, abordado? Entra lá nas nossas redes sociais, deixa seu recado, a gente vai elaborar uma pauta com base no que você quer escutar, no que você quer saber. Até a próxima!